Especulação, sim. E você tem medo de especular? Tá cagando agora? Porra. Eu nunca tive medo de especular, nem de dizer que especulo. Veja a positividade que se interpõe, né? E ela passa a lhe dar uma certa autoridade, tempo próprio. E aí quem conhece física sabe do que eu estou falando, tempo próprio. Tempo próprio, o cérebro é capaz sim, a sinapse é capaz sim de avançar o tempo próprio e anteceder o tempo próprio. Veja quanta provocação filosófica se pode fazer, certo? Enquanto você vê um monte de filósofo aí bobocando, aristotelizando, kantianizando ainda tal. Veja que os horizontes são bem mais amplos. Ampliar limites ou limitar amplitudes. Complexo? Não. É simples. Eu trato disso, inclusive, no meu livro, que eu vou apresentar depois da vinheta. Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo, gosta de filosofia, mas não quer ficar preso a sisteminhas fechados, se inscreva no canal e vamos ao assunto do dia. Imagine quantos tijolos são necessários para construir uma parede 5x5. Agora, imagine agora quantos tijolos são necessários para fazer um quadrado 200 por 200. 200 metros quadrados. Quantos tijolos são necessários? Perceba nisso o arquétipo do que eu quero apresentar em um dos capítulos deste livro aqui. E também deste outro, porque está nos dois. Os dois são filosofia de tudo, sendo que um é mais compacto, o outro vem com um complemento, vem com alguns capítulos a mais, enfim, é uma versão mais completa. Uma está por R$ 18,99 e a outra está por R$ 19,99 na Amazon. É só clicar e você terá mais detalhes sobre esse capítulo, que eu vou fazer aqui um resumo sobre essa ideia. Já deu para perceber que não importa muito por aqui a que programa pertence e tal. É só você clicar na playlist e seguir a playlist que dá certo. Se você for zigue-zagueando pelas playlists, também dá certo. Aqui, todo caminho dá na venda, né? Acho que deu para perceber. Se não deu para perceber, vá percebendo, que é interessante. E filosofia é um pouco assim também. Se não for, é teoria da filosofia, é especulação da filosofia, é sistematização da filosofia, e aí temos muita oferta no mercado. Bem, imagina, vamos voltar à questão do muro. Não é muro, tá vendo como eu falei? Muro, ou seja, limitação. Eu falei ampliar limites ou reduzir limites. Então, ampliar limites ou reduzir amplitudes. Porque você não pode ampliar a amplitude. Uma vez que você precisa do limite da amplitude, você precisa da referência. Se você quer construir uma área de 10 metros quadrados, você precisa da referência quadrada desses 10 metros. Se você precisa de uma área de 100, de uma área de 1000, quanto maior for a área, maior será a quantidade de limite ao redor dessa área. Com o conhecimento acontece o mesmo. Quanto maior é o conhecimento, mais são as perguntas, as questões. Ou seja, chega um ponto que você começa a perceber que não é buscando cada vez mais conhecimento ou cada vez mais informação, sabe? Seguir uma carreira, por assim dizer, que você vai chegar a algum lugar, porque a cada vez que você... Vamos dar um exemplo aqui. Você faz o segundo grau, fecha o segundo grau com
uma área de 100 metros quadrados. Você estuda, começa a estudar os filósofos, lê, enfim, e chega a... se forma, se gradua, digamos, com um conhecimento de 1000 metros quadrados. Isso significa que você tem muito mais conhecimento do que você tinha quando se formou no segundo grau. Entretanto, você também tem muito mais perguntas, muito mais questões do que tinha quando se formou no mesmo segundo grau. Vamos seguir adiante, digamos que você faça uma pós-graduação lato sensu e mais adiante você faça um mestrado. Bem, você defende uma tese de mestrado e você defende muito bem, aplaudido de pé por uma plateia que lhe faz muitas perguntas. É ou não é? Porque quanto maior é a área de conhecimento e quanto mais você é capaz de apresentar esse conhecimento, mais você é capaz de provocar questões em quem não é você. Quem não é você vai querer saber por que você chegou àquela conclusão, enfim. E você terá muito mais questões sobre si mesmo, porque você ampliou muito o seu conhecimento. Para que direção eu devo ir? É como se você estivesse dentro de uma mansão gigantesca que você construiu e morasse sozinho dentro dela. Por isso que tem muita gente que prefere, quando mora sozinho, escolher apartamentos pequenos de um quarto. A ideia é quase a mesma. Só muda que é física. Uma é abstrata e outra é concreta. Enfim. Detalhes. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Seguindo adiante, você faz uma... então tem muito mais pergunta, né? Porque se tem uma área de conhecimento muito grande, eu tenho muito mais conhecimento, mas ao mesmo tempo temos muito mais perguntas e a solução e a equação nunca fecha. E aí eu vou. Digo, não. Faço um pós-doutorado. Aliás, não fiz doutorado ainda, né? Faço um doutorado e depois faço um pós-doutorado. Uau! Que maravilha! Chego ao limite do que o ser humano é capaz. A partir daí, não serve mais. Entende? Acabou. Porque não tem mais pós. Você pode criar títulos, inventar títulos até pós, mas por mais que se invente, já se chegou a um lugar onde você sabe que tem muito mais perguntas do que soluções. Você não quer mais, seu cérebro já não aguenta mais. Seu cérebro já cansou. Só que você ainda não respondeu sequer os 100 metros quadrados das questões que deveriam ter sido respondidas no segundo grau. Você só ampliou a área. Mas as perguntas foram aumentando, mas isso não significa que você respondeu. Ao mesmo tempo que você solucionou, você criou uma nova questão, então você não solucionou. Entende? Ao mesmo tempo em que você soluciona uma questão, vamos tentar explicar com física quântica, sei lá, vamos lá. Funciona mais ou menos assim. O spin está para cima e o outro está para baixo, né? Quando esse está para baixo, esse automaticamente sobe. Quando esse está para cima, esse automaticamente desce, sempre. Ou seja, nunca vai acontecer que fiquem em pares. Mas há probabilidade em que ele fique em pares no universo de probabilidades. Percebe como é complexo? Entendeu? Não entendeu? É bugante? Pois é, a realidade. Ela é absurda. Ela é gigantesca. Ela é inalcançável.
Não tem mestrado ou doutorado que me possa responder tais perguntas. Nem a mim, nem a você. Então, para que se cria um canal de filosofia e se estuda filosofia? Porque assim, até agora eu tenho sido pessimista, né? Parecido pessimista. Porque assim, é muito triste, né? Você imaginar que, pô, por mais que eu tenha conhecimento, você acabou de me deixar, eu não vou mais estudar, não vou mais fazer doutorado, não vou mais ler, porque, enfim, não é isso. Isso é uma informação apenas. É para saber disso. O instigante é isso. O tesão é isso. A vida, o que dá tesão, o que dá ânima, o que nos faz ser humanos, o que nos diferencia de cada ente, é justamente essa capacidade, que é inexplicável. O que nos torna desequilibrados num universo completamente de animais, né, de espécies, cada uma equilibrada, pronta. Por quê? Será a nossa visão que não é desequilibrada? O nosso olhar não é desequilibrado? O problema não está no fato de que eles saibam menos que nós. O fato está em que nós nos perturbamos com o que sabemos. E ao mesmo tempo sabemos que sabemos pouco. Não saber que sabe é pacificante, é tranquilizante. Então, você só tem um objetivo. Se enganam aqueles que acham que, por exemplo, cães não têm objetivos de curto prazo. Eles têm objetivos de curto prazo. Eles só não têm objetivos de médio e longo prazo. Ou seja, os cães têm futuro. Isso é uma coisa que qualquer psicologia básica pode comprovar. Um cão tem futuro. Porque qualquer ser que projeta, por exemplo, ele precisa da capacidade do futuro para projetar o que ele vai fazer na caça, né? Se ele precisa dessa habilidade, ele tem uma projeção de futuro. O que ele não tem é perturbações de futuro. Perturbações relativas a futuros de médio ou longo prazo. Que as síndromes, essas síndromes modernas, como síndrome do pânico, etc., tal, trazem para o curto prazo. Ou seja, a síndrome do pânico nada mais é que trazer os medos, os pânicos, né, que são aflições causadas por Pan, no caso, pânico, vem do deus Pan, a palavra, né? Eu já falei na aula passada, vem do deus Pan. Esses sustos, esses súbitos, esses medos, essas angústias e tal, que são instantes caóticos, eles são antecipados em curto prazo, uma coisa que é inédita dessa geração. As gerações anteriores, elas temiam a médio e longo prazo, mas dificilmente elas temiam a curto prazo, a não ser que a ameaça estivesse na porta, tipo, batendo a sua porta, nos tempos de guerras e tal, onde as guerras eram feitas com bronze, ferro, enfim, não havia nem pólvora, não havia sido inventada a pólvora. Você só temia aquilo que estava realmente ameaçando você de fato ali, com a lança, a ponta da lança. Não havia essas preocupações de curto prazo, por exemplo, um instante súbito, medos súbitos e tal, a não ser em poucos casos, exceções, se mostra isso na história, no decorrer da história, principalmente nos reis e nos soberanos. Esses tinham tendências a... E é explicável, né? Você ser um rei, ser um soberano, você acaba tendo responsabilidades muito maiores e o preço é proporcional a essas responsabilidades. Mas nem de longe são as síndromes como são agora.
Porque nosso horizonte de conhecimento se tornou tão amplo e tão além espaço-temporal, mesmo com a cor de Copenhague, mesmo com a limitação que a ciência coloca, dizer, não, a coisa tem que ser comprovada cientificamente e tal. A nossa psique não trabalha assim. Ela trabalha na base da experiência. A experiência. Se ela tem uma experiência constante de temos que correr, temos que seguir o método, temos que seguir o passo a passo, temos que seguir a hora, temos que seguir o calendário, temos que seguir não sei mais o que, e cada vez mais rápido, ela seguirá esse fluxo. Por isso eu faço pausas nos meus vídeos. Porque até eu posso ser afetado por isso, enquanto faço vídeo, por essa velocidade, por esse ritmo. Percebe? Ah, você fala de tudo isso no livro? Não. Eu saí do rumo, porque o livro eu só peguei do livro o instante. Eu peguei do livro só aquela coisa do ampliando limites. Porque quando você amplia o conhecimento, você amplia o limite. Automaticamente. Ampliou o conhecimento, ampliou o limite. Ampliar limite significa aumentar a quantidade de questões à medida que você amplia o conhecimento. Agora tem um efeito contrário, que é quando você sabe-se incapaz disso, você já se auto-reconhece, você já começa a intuir que um saber te precede. Porque você não pode... Porque assim, se não tem parede, se não tem limite, se não tem para onde ir, por mais que minha mente não consiga absorver isso, mas tem que ser... Está em tudo e em nada ao mesmo tempo. Precisa haver uma realidade que se interponha entre ser e não ser, estar e não estar. Tem que haver a realidade da possibilidade do copo cheio e do copo vazio ao mesmo tempo. Ser e não ser instantaneamente. Sendo e não sendo instantaneamente. Porque senão não seria possível realidade alguma. Porque existir é um lado de ser. Falta o outro lado de ser. O não existir, vamos dizer assim. Que é uma mera probabilidade. Não sabemos o que é o não existir. Nós só sabemos o que é o existir. Entende? A partir da experiência do existir. Aí a gente projeta para o futuro os nossos temores. Por quê? Porque a gente percebe o não existir alheio. Quando alguém morre, ou quando um animal morre, ou quando uma planta morre, isso a gente aprendeu que aquilo sumiu, desapareceu, mas a gente não observa o invisível daquilo. A gente não observa o invisível daquilo. Aquilo é alimento para a terra, aquilo serve de novo para a vida, volta a ser vida, volta a ser... Ah, mas você está sendo spinoziano. Não, eu estou pegando emprestado um pouquinho de Spinoza, realmente, pegando emprestado, mas eu não estou chegando a afirmar categoricamente, como Spinoza o fez, que Deus seria puramente imanência, ou seja, puramente isso, a existência em si, que já seria um proto-existencialismo. Spinoza já começou aí a dar a ideia do que viria depois, a dar origem ao existencialismo. Eu não estou afirmando nada aqui, nada. Eu estou pegando Spinoza para afirmar que não sabemos de nada. E a partir do não sabemos de nada, pouco importa essas limitações das paredes. Elas podem ser limitantes ao infinito. Porque dentro dessa minha limitações, né, dentro desse meu campo de conhecimento que eu adquiro aqui, eu pego aqui agora, eu vou absorvendo, eu não me importo com as paredes do que é aquilo, com as limitações que as paredes me impõem. Porque elas estão tão distantes que não me compete
alcançá-las. Então eu vou no que eu alcanço. Só que no que eu alcanço eu vou até o fim, quer o interlocutor entenda ou não, e em entendendo, vá captando mesmo que a construção é eu e você junto aqui, se construindo, tijolinho por tijolinho. Por isso que eu mudo de ritmo, percebe? Por isso que às vezes há uma falta, vamos dizer assim, de vocabulário para determinadas coisas que não tem uma palavra. É isso que Nietzsche quis dizer em alguns livros. Por isso que muita gente, por exemplo, diz que niilismo para Nietzsche é o contrário do que seja niilismo stricto sensu. E não é. Não é. É a mesma coisa. Niilismo para Nietzsche é a mesma coisa que niilismo para qualquer pessoa. O problema é que a concepção que se tem de niilismo é que está errada. Do primeiro, antes, o que Nietzsche quis dizer é que a concepção que as pessoas têm de niilismo é que está errada. E ele tinha uma concepção de niilismo nova para apresentar. Só isso. A verdadeira, dizia ele. Mas na verdade, se você juntar A com B e juntar tudo e dizer niilismo, quer dizer o quê? Quer dizer o não. Para onde eu quero dizer sim. Entende? Então é ser positivo, ou seja, afirmativo, para não negar a vida. Aí ele entrou num surto e tal, porque faltou âncora, faltou ele se segurar em alguma coisa, como ele não tinha, era só um eterno retorno. Mas foi o possível, Nietzsche foi um herói, cara. Porque ele conseguiu formular, pelo menos a ideia do eterno retorno, deixa você seguro aqui, um eterno retorno, até chegar alguém e dizer, abra mais o horizonte, abra mais a caixa, abra mais, amplie mais, vá para mais distante, enlaces quânticos, realidades paralelas. Sim, é só probabilidade, é só especulação. Sim, e você tem medo de especular? Tá cagando agora? Porra, eu nunca tive medo de especular, nem de dizer que especulo. Agora eu só especulo até onde eu alcanço. Então especule até onde você alcança. Não tenha medo de especular até onde você alcança. Tudo lhe é lícito, se é feito com amor, entende? Mas você precisa ter paixão primeiro, precisa ter tesão, precisa ter vontade, precisa levantar, se expressar como vida, entende? Se expressar como vida. Esse é o primeiro passo. Expressar como vida. E aí você não se importa nos limites, tal, não sei o que, tal. Aí veja a positividade que se interpõe, né? E ela passa a lhe dar uma certa autoridade no falar, no se expressar, porque você confia, porque você é uma confiança que te precede. Eu não tenho explicação para a confiança, muito embora eu exerça essa confiança. Veja, vou repetir. Eu não tenho explicação. Na aula anterior eu falei do problema da explicação. Na aula anterior, falei lá. Não tenho explicação para essa confiança. Muito embora eu exerça essa confiança. E em exercendo essa confiança, as palavras me vêm como se me antecedessem. Porque o cérebro ele tem atrasos, mas ao mesmo tempo, e aí é especulação, ele compensa com adiantamentos, vamos dizer assim. Além do tempo próprio, e aí quem conhece física sabe do que eu estou falando, tempo próprio. Tempo próprio, o cérebro é capaz sim, a sinapse é capaz sim de avançar o tempo próprio e anteceder o tempo próprio. Ao mesmo tempo. Quem entendeu, entenda. Quem não entendeu, foda-se, porque aí eu tô falando para por acaso algum físico venha questionar alguma coisa em relação a tempo próprio. Eu só sei isso, eu não sei nem fórmula matemática, não sei, me veio.
E se eu tiver certo ou errado, pouco importa em relação a isso. Porque eu não sou físico, eu só vim aqui jogar para a galera ver. Veja quanta provocação filosófica se pode fazer, certo? Enquanto você vê um monte de filósofo aí bobocando, aristotelizando, kantianizando ainda tal. Veja que os horizontes são bem mais amplos. E os limites também, mas estão longe. E a gente ainda está muito amarradinho, né? na coisa newtoniana, sabe? A filosofia ainda está tão atrasadinha. Bora mais longe. Sem medo. Sem medo. Não me vem mais nada agora. Agora a aula terminou. Todo mundo liberado. Leseira liberada, tudo liberado. Todo mundo livre aí. Porque aí tem que editar e... Puta merda. Porra, editar. Preguiça da porra. Ai. Pois é, meu pessoal. Falou todo mundo. Um beijo. Até a próxima.